Tudo bem? Há quanto tempo que eu não faço a live nesse horário? Cadê vocês? É verdade, estou aqui nesse horário de novo com vocês aqui. Live do Conde. Pelo canal do Conde no YouTube. Hã? Que tal? E pelo Facebook. Vocês lembram desse horário? Horário gostoso, né? Tô voltando. É o Condão 2, A Vingança. Reformulando, repaginando, reingressando, reacomodando, refalando, né? Trazendo aí, enfim, tudo que eu puder trazer em termos de observação, de análise, cruzamento de dados sobre discurso. Acho que a gente está precisando muito disso. E tentando também costurar uma linguagem na eterna busca da linguagem nova. Tem um disco do Marcelo D2 que eu gosto muito, que é Em Busca da Batida Perfeita. Vocês conhecem esse disco? Esse álbum, né, do Marcelo D2, Em Busca da Batida Perfeita. Eu sou um cara em busca da linguagem perfeita. Claro que isso é utópico, né? Mas é tanta distopia que a gente precisa ser um pouquinho utópico para equilibrar um pouco e ter uma vida minimamente, né, estável, assim, do ponto de vista cognitivo, político-cognitivo. Então, eu estou... A busca jamais será alcançada. Esse é o ponto. Somos todos... somos seres em movimento. Essa ideia mais positivista de alcançar um ideal, né, de uma linguagem, de um registro, está fora do meu horizonte, mas a gente precisa sempre buscar essa pegada, esse registro. Eu tenho muita coisa para dizer para vocês. Então, assim, voltando à live às 19 horas diariamente, estamos junto. É importante, muita gente da Europa que dizia, é muito tarde a live, 10 horas e tal, fuso horário não bate. Quem sabe agora eu volte, então, a ter o público lá da Espanha, o pessoal da Itália que curtia ver a live do Conde, para se informar sobre o noticiário brasileiro e sobre essa codificação política que eu posso oferecer para vocês, diferente. Uma visão, né? Eu não me pretendo hegemonia, igrejinha, tá tudo fora de questão aqui. A gente vai sempre brincar um pouco, né? No bom sentido, no sentido lúdico da palavra, brincar um pouco aí com os sentidos políticos e tentar trazer algumas possibilidades de ação, de contração diante dessa sinuca de bico. A gente está um pouco encurralado ainda, muita gente ainda assustada. Vou falar do PT. Eu brinquei com esse título aqui para falar, né? PT 4.0, né? 4.0 é bonitinho, né? Mas com tesão de 20. O PT tinha de ter brincado com essa alusão, né? O Lula sempre dizendo, né? Tenho tesão de 20. Eu sei imitar o Lula. Tô de volta às 19 horas, querido. Quando eu tiver com o Lula, eu vou imitar você, viu, Lula? Para você. O Haddad imitando o Lula também, vocês lembram o Haddad imitando o Lula? Então, o Lula com tesão de 20, tá com tesão de 20, e nós também temos de ter o tesão de 20. Isso é muito poderoso. Vamos brincar com isso. Hoje eu tive a honra, o prazer de entrevistar, junto com meu amigo Fernando Carvalho, a Mariana Mota, do canal Púrpura. A Mariana Mota é apaixonante, né? Recomendo a todos vocês aí o canal Púrpura, a atividade dela. Ela faz entrevistas, viaja o mundo, é ativista, uma das mais inteligentes, ativas e altivas do ativismo político no Brasil. Ela faz uma coisa absolutamente genial, que se infiltrar nas manifestações fascistas,
e ali estampar, digamos assim, com cifras muito sutis de ironia, um cartaz pedindo, por exemplo, eu quero o fim da aposentadoria, eu não quero me aposentar. Ela diz coisas, ela escreve coisas sensacionais no cartaz, né? Mais armas, menos cotas, não à Lei Rouanet, não ao kit gay, a mamata acabou, né? Aquelas coisas sem sentido que os fascistas falam. A culpa é do PT. Eu não quero me aposentar. Brasil e Estados Unidos acima de tudo. Chega de direitos, ela coloca no cartaz. É absolutamente genial. E eu disse para ela, é corrosivo. Gente, essa ação da Mariana Mota tem de ser levada muito a sério. Não é à toa que ela é amiga do Fabiano Leitão, que é meu amigo também, e do Rodrigo Pilha, né? Os dois mais subversivos ativistas do país, né? Disparado, né? Rodrigo Pilha e Fabiano Leitão. Agora, ela também é. E a subversão dela é delicada, é sutil e profundamente inteligente. Merece, inclusive, acho que um artigo técnico, né? Para falar o que significa o que ela disse. Vocês estão me acompanhando? Sabem quem é a Mariana Mota? A Mariana Mota é do canal Púrpura. O Fernando Carvalho, aquela imagem que a gente fez na nossa série. Alô, Fernando Carvalho, tudo bem? Tenório Cavalcante está aqui, ó. Fernando Carvalho me chama de Tenório Cavalcante. Imagina, como se eu fosse tocar algum terror, aterrorizar as pessoas. Não, não aterroriza ninguém. Aqui tá todo mundo em casa, carinho, amigo. Às vezes eu grito, mas isso não é toda hora. E ele colocou a imagem da Mariana Mota erguendo o cartaz com o valor do dólar, quando o dólar atingiu o recorde. Estava sendo vendido a 4,72 semana passada. Não sei como é que tá, acho que caiu, porque tudo que sobe cai, né? Mas aí ele também já atinge outro patamar e vai continuar na escalada. A escalada do dólar no Brasil. Todo mundo enchendo o saco. Ai, tira a Dilma que tudo melhora, né? Aí o dólar tá quase R$ 5 e não tem nenhuma pessoa histérica para ficar gritando imposto de gasolina. Aliás, a gasolina também está quase R$ 5. Aliás, está mais do que 5 em alguns lugares. E aí, hoje também conversei com meu querido amigo Luiz Nassif, é o grande jornalista, enfim, que está há mais tempo trabalhando nas redes e tudo mais. E a gente comentou, quer dizer, não vai, se não for através da arte, da música, enfim, da literatura, de toda manifestação possível artística, que é a grande dimensão inimiga desses fascistas, nós não sairemos do lugar, nós não conseguiremos nos desvencilhar dessa sinuca de bico comunicacional, política e cognitiva que nós nos enfiamos, sobretudo claro que por uma conjuntura internacional, estrutural, global, né, de um certo colapso das pautas progressistas e conservadoras. Já expliquei isso várias vezes aqui, é uma tese que eu defendo o tempo todo, que a direita ficou encurralada. A direita não tinha mais acesso ao discurso, um discurso persuasivo para poder atrair escala, para poder atrair o eleitor. Os nichos estavam ficando cada vez mais reduzidos, haja visto o que aconteceu com o PSDB, sobretudo na última eleição, e aí eles tiveram de implodir o sistema comunicacional, conversacional do debate público, tá certo? Foi isso que aconteceu no Brasil, nos Estados Unidos com Trump, com algumas diferenças. O Brasil é um laboratório, né? O Brasil é mais específico, mais singular, mais com impactos, assim, é uma situação que é global, não é exclusividade do Brasil. O Brasil só acho que potencializa isso por ser a sociedade mais complexa do planeta. Se alguém tiver alguma divergência com relação a isso, vou respeitar profundamente, mas eu reafirmo também, o Brasil é a sociedade mais complexa do planeta. Por quê? Porque ele pelos seus traços históricos, uma colonização que não produziu
um sentimento verdadeiramente nacionalista em nenhum momento, por todas esses nódulos históricos de independência, de república, serem todos fajutos, serem todos um grande simulacro, né? Eu me lembro do Paulo Nogueira Batista Júnior, querido economista, né? Outra potência monumental de inteligência e de ousadia, dizendo que acho que ele que disse isso, né? Que no Brasil o Marechal Deodoro era monarquista, o primeiro presidente brasileiro era monarquista, e o Dom Pedro era republicano. Quer dizer, é uma coisa, o Brasil é singular em todos os sentidos. Aqui existe uma espécie de mosaico de pautas e de sentidos políticos, né? Bom, essa é uma das razões para a complexidade, mas é muito mais do que isso. Que nós temos aqui todos os povos do mundo. O Brasil é o único lugar do mundo. O Brasil é uma espécie de Nova York, só que continental, né? Nova York você tem todos os, enfim, etnias, né? Possibilidades, as pessoas, identidades do mundo estão em Nova York, em geral nos grandes centros. O Brasil reúne isso mais continentalmente. Então você tem alemães, você tem poloneses, você tem inclusive possibilidades de convívio entre comunidade judaica e comunidade árabe no Brasil que não existem fora do Brasil. Era essa lógica que o Lula e o Celso Amorim levaram quando produziram o maior acordo de paz da década passada. Quando eles conseguiram conversar com Ahmadinejad no Irã, e construir um acordo que ninguém estava conseguindo construir, nem europeus, nem americanos, e nem a ONU, e nem nenhum tipo de mediador internacional. Nós não podemos subestimar o que foi o Brasil democrático de Lula, Celso Amorim, né, Dilma, enfim, do PT, né, do PT, do Partido dos Trabalhadores, que faz 40 anos hoje. Tá? As festividades foram no final de semana no Rio de Janeiro, mas a data é 10 de fevereiro. Então, eu queria destacar isso com vocês, quer dizer, é o país mais complexo. Então, aqui é o mais heterogêneo, e o PT, ele é o desdobramento dessa heterogeneidade, dessa complexidade. Por isso que é um partido difícil de ser batido. Por isso que, para bater o PT, só com o golpe. Eu não entendo. Desculpa. Música. Música. Vocês estão bem? Tá tudo bem? Cadê o meu coraçãozinho? Tem coraçãozinho? Ó, eu tô tomando água aqui hoje. Posso tomar a minha água? Vocês deixam eu tomar? Por que vocês não estão me respondendo nada? Essa preguiça, o que é? Vocês estão em São Paulo, estão no alagamento, eu vou falar sobre isso também, Vamos lá, ó. Mostrar uma coisa aqui para vocês. Tá vendo isso aqui? Isso aqui é a cocadinha da Bahia que eu ganhei das minhas amigas Marília e Mônica. Olha só que bonitinho. Tem um docinho aqui dentro que eu não vou comer agora, porque eu não vou dar vontade em vocês, né? Deixa eu ver. Eu tava com os meus coraçõezinhos aqui, não tô mais. Perdi meus corações. Acho que tá aqui dentro, ó. Calma. Tá com pressa? Ó, isso aqui, vocês querem saber o que é isso aqui? Isso aqui é o livro. Eu fiz um Moleskine pro meu filho, ó. Ó, vou mostrar para vocês. Aqui é meu desenho, tá vendo? Eu sei desenhar, viu, Aroeira? Ô Miguel Paiva, o Carvalho, esse desenho é meu. É o meu filho bebê. Olha só que lindo. Olha só. Aqui, ó. E aí eu fiz esse livrinho para ele. Ó, eu fiz um diário. Quando ele era bebezinho, ó, eu fui colocando, pus o sapinho e fui escrevendo. Vou mostrar para você aqui, ó. Aqui é o parto dele. Não é lindo? Ó.
Eu fui colocando. É bonito isso, né? Olha lá. Eu desmaiei no parto do meu filho. E aí eu tô. Por que eu tô abrindo? Olha eu com o meu filho aqui, ó. Na contracapa. É bonitinho? Fala que é. Não, se não falar. Não tá aqui o coraçãozinho, eu não sei. Ô, produção! Você toma o coraçãozinho? Sumiu. Bom, não tem problema. Vamos lá. Eu quero. Bom, eu tenho de falar para vocês sobre a queima de arquivo, tá? A queima de arquivo lá, a execução, né? Na fuça do brasileiro. Ninguém nem liga mais para isso. Ninguém liga. Você tem a pior bandidagem do país no poder da República e ninguém tá ligando mais. As pessoas estão. Sabe, é melhor não falar nisso. A imprensa tá ali, coitada, dá até pena da imprensa. Folha de São Paulo, Globo, Estadão. Estão cobrindo, mas eles estão chocados, né? Na cara de todo mundo, se elimina um miliciano que, se não foi o próprio, foi um dos autores da execução da Marielle Franco, a mando da família Bolsonaro. Aí ninguém tem mais dúvida disso. O Nassif está falando isso desde o assassinato da Marielle. Praticamente. Na cara de todo mundo. Mas hoje ninguém aguenta mais até as pessoas dizerem assim: foi a família Bolsonaro que mandou matar a Marielle, foi a família Bolsonaro que mandou matar a Marielle. Ninguém mais aguenta isso, de tanto que está evidente isso. E o Sérgio Moro, braço cruzado, quer dizer, matam alguém que podia falar, né, a respeito do que foi ali acertado nessas tratativas aí de o que eles iam fazer, enfim. Como é que se mata? É uma coisa absolutamente esdrúxula. E aí você tem Polícia da Bahia querendo dizer que foi uma operação correta. Quer dizer, não existe isso. O sujeito estava no sítio de um vereador do PSL. Gente, aí eu digo para você o seguinte, estava conversando com o Nassif, tá? A racionalidade não vai resolver o nosso problema. As pessoas não vão entender. As pessoas não estão dispostas a entender absolutamente nada. Nós estamos no campo progressista e queremos um mundo melhor, nós temos de entender isso. Nós temos de entender que as pessoas não querem entender. Porque se quisessem, a gente já estaria num patamar um pouco diferente. Evidentemente é heterogêneo, mas fundamentalmente, só para dizer o que eu conversei com a Nassif, que é através da música, do inconsciente, através de uma operação mais pulverizada, sem elixir mágico, para saber como é que a gente vai operar na comunicação e vencer esse monstro do bolsonarismo. Não, a gente tem que produzir a nossa rotina, o nosso dia a dia. Então, vamos explorar um pouco mais essa questão da queima de arquivo, vou explorar a questão do aniversário do PT, que é hoje, e falar das chuvas também. Acho que eu vou começar com as chuvas, né? Para a gente politizar essa discussão também um pouquinho. Vamos lá. Live do Conde aqui no canal do Conde. Por favor, inscreva-se no canal do Conde, né? Agora o Condão vai ferver o canal dele, né? O meu canal agora é o centro de tudo. E o Facebook também. Então, peço para vocês compartilharem a live e divulgarem aí o canal do Conde e se inscreverem no canal também, que daqui a pouco vai ter uma cara diferente, uma cara nova, e para a gente poder intensificar a nossa atividade. Eu quero dizer o seguinte, vamos falar da chuva um pouquinho de São Paulo e do que aconteceu com essa cidade, maior cidade da América Latina, cidade mais importante do Brasil,
as pessoas falando em eleição, né? Em 2020, quem vai ser o candidato? E naquela sofrência, o Haddad não quer, não sei quem, não sei o quê, aquela frescura antecipatória. Na verdade, a eleição é agora, está em cima, mas a gente vê a cidade submersa numa catástrofe que a gente não via já há algum tempo. Eu me lembro quando eu era mais novo, São Paulo, todo janeiro, fevereiro, São Paulo estava alagada. A Marginal estava alagada. Depois da Marta Suplicy, acho que a Marta que fez os piscinões e tal, parou. Simplesmente parou de acontecer isso em São Paulo. Ou seja, tinha administração pública. Cidade tem que ser administrada. Se não, cai a chuva e aí já era. É uma cidade do tamanho de São Paulo. Depois da passagem da Marta Suplicy, eu não me lembro quem foi o prefeito depois, mas perdurou um pouco aquela engrenagem virtuosa que foi colocada pela Marta Suplicy na cidade. Eu sei que muita gente tem trauma com a Marta Suplicy, do golpe e tudo mais, mas até a Dilma Rousseff falou. Vocês viram o que a Dilma Rousseff falou? Vocês viram isso? Porque dizem as más línguas que a Dilma Rousseff não aceita a Marta como possível parceira na eleição em São Paulo. Mas a Dilma Rousseff disse o seguinte: nós, deu uma entrevista para o UOL, se não me engano, ou para a Folha, nós temos de conversar com quem foi golpista. Nós temos de conversar. A Dilma dizendo isso. Ou seja, ela está dando a senha que tem que conversar com a Marta Suplicy. A Dilma não guarda mágoa, gente. Você imagina uma pessoa que foi torturada, que foi. É isso que enlouqueceu os conservadores no Brasil. Eles não toleram. O Lula, né? Com tudo que ele representa, o Lula não podia ser alvo de misoginia porque não é uma mulher, embora ele tenha muitos traços de mulher, o Lula. E tinha aquele aspecto da conciliação, que é um pouco simulacro, mas tinha essa representação no seu entorno. O Lula não tem preconceito, ele conversava com as pessoas, com os empresários, de maneira transparente, de maneira reta. Bom, por isso que ele saiu com 90% de aprovação popular do seu segundo mandato, né, seguido. Fenômeno total, eu não sei como é que as pessoas se esquecem disso. Agora, a Dilma Rousseff, é isso que não está no Democracia em Vertigem. Gente, vamos falar de Democracia em Vertigem. Seguinte, todo mundo aí, presta atenção agora. Presta atenção. O Democracia em Vertigem, tava todo mundo na expectativa, tal, né? Aquela coisa, assim, a coisa parece que toda vez que o Brasil chegou para ganhar o Oscar, todo mundo ficava lá e na hora não ganhava, né? Acho que essa foi a 10ª vez que isso acontece. Mas tudo bem, isso é um outro aspecto. Agora, deixa eu dizer o seguinte para vocês. A Democracia em Vertigem é um belo filme, importante, merecia o Oscar, mas ele não conta nem um centésimo do que aconteceu no Brasil. Não conta. Tem muita coisa para se contar. Nós precisamos fazer agora uns 50 filmes, entendeu? Uns 50 documentários contando a história do golpe, da elite brasileira, do comportamento fascínora e fascista dessa classe média brasileira. Eu acho que o Democracia em Vertigem, o que ele traz para a gente é a necessidade de se fazer mais documentários sem parar. O Democracia em Vertigem é só a ponta do iceberg. Gente,
Vocês entendem o que eu estou dizendo? Quer dizer, tem muita coisa para se dizer. Por exemplo, no Democracia em Vertigem, eu não me lembro, que já faz um tempinho que eu assisti, mas essa cenografia da Dilma Rousseff torturada, tá certo? Presa pela ditadura e depois presidenta da República, ela precisa ser intensificada. Porque ela é a grande mola propulsora do sentimento de impotência associada ao ódio, que é aquela conversa que ela teve quando ela foi. Queiroz que se cuide, o pessoal está falando aqui. Agora vai ser quem? Eles vão matar todo mundo. Eles vão matar todo mundo, porque ninguém está ligando. Não é bandido bom, bandido morto? Não é isso? Aí o Bruno Torturra que tuitou isso ontem, né? Genial, né? Arquivo bom é arquivo morto. Olha só. Olha o que a linguagem propicia para todos nós também compreendemos o momento. Então, deixa eu só fechar a questão da Petra Costa e do que eu acho que deve ser o legado de um filme como o dela, que abalou as estruturas, sim, obrigado, mas que, na minha opinião, é insuficiente. Eu acho que a história nem começou a ser narrada e contada. O Democracia em Vertigem, acho que ele dá o tom, né? Não, vamos contar essa história. Agora, precisa ser contado também, porque do ponto de... Ali no Democracia em Vertigem, o ponto de vista do narrador, da Petra Costa, é de uma elite, porque ela é uma... digamos, egressa da elite brasileira. Ela diz isso no filme. Ela diz isso para quem quiser ouvir. Por isso que o filme tem também a sua singularidade. Mas agora nós precisamos contar essa história também com outros olhares. O olhar do heterogêneo do povo brasileiro. Do trabalhador, de quem sofreu na pele. Porque, veja, depois do golpe, depois de 2015, que na verdade foi onde começou a gestação do golpe, com a vitória da Dilma Rousseff sobre o Aécio Neves, ali que o Brasil começou a se desencontrar de si mesmo, em todos os aspectos, já extrapolando, não era mais só a política, só a esquerda e direita, ali o Brasil se despedaçou completamente, com esse ímpeto golpista desses setores atrasados da sociedade brasileira, encarnados ali no Michel Temer, no Aécio Neves e no Eduardo Cunha, e no Gedel, que está preso até hoje, Gedel Vieira Lima. Naquele momento o Brasil se despedaçou. E naquele momento, tudo que estava sendo construído, inclusive prevenção à chuva nas capitais, foi jogado no bueiro entupido da história. Esse é o ponto. É só você perceber o que foi acontecendo com o Brasil. O crime da Samarco, leia-se Vale de Mariana, foi 2015. Aí você pode falar assim, mas 2015 ainda não tinha dado golpe. Estava em processo. Faz parte do processo. Mariana foi um aviso, né? Você vê os dois maiores acidentes, os dois maiores crimes de empresário, de executivo, agente, protagonista de uma empresa privada chamada Vale, privatizada pelo FHC por dinheiro de pinga. Os dois maiores crimes contra a humanidade, não é contra o meio ambiente, porque não matou, além de matar 2 rios inteiros, modificou completamente a própria estabilidade climática da região, teve retorno de doenças, recrudescimento de febre amarela foi em função de Mariana, de malária, de outras doenças que são praticamente do século XIX, voltaram em função da morte de um rio. Porque você mata um rio, você não é, sabe? Você mata todo o ecossistema de um rio inteiro, que é o Rio Doce, e depois ainda o rio de Brumadinho, qualquer, o Paraupeba.
Você tem uma catástrofe, querido. A dimensão do que aconteceu em Minas Gerais ainda não está nem começou a ser calculada corretamente. Tá certo? Fora aí as mortes de Mariana, eu acho que são da ordem de 25, não me lembro, mais as mortes de Brumadinho, as pessoas assassinadas pela Vale, da ordem de 272. Tudo isso, queridos, está conectado com a degradação da democracia brasileira, com a falta de respeito, com falta de respeito, com ódio ao PT. É o preço que a sociedade brasileira está pagando por alimentar o ódio ao PT. Chuva em Minas Gerais, imaginem vocês que foi justamente no aniversário de 1 ano do crime assassino da Vale, em Brumadinho, no aniversário de 1 ano caiu uma chuva em Minas Gerais, em Belo Horizonte, e provoca a morte de mais 60 pessoas. Eu não sei se em Minas foi 40 ou 60, é todo o entorno, incluindo o Espírito Santo. Não me lembro também. Uma semana depois, Rio de Janeiro. A chuva cai no Rio e mata várias pessoas no Rio de Janeiro. Só preto e pobre, né? Diga-se de passagem, só gente pobre que morre. Agora em São Paulo. Agora a gente vai ter de esperar até amanhã e mais um pouco para ver quantas mortes nós vamos contabilizar em São Paulo. A cidade que não consegue nem combater a dengue. Uma cidade que tirou da prefeitura um gestor, um administrador, como Fernando Haddad, para eleger um almofadinha playboy como o João Dória, que não tem interesse absolutamente em nada do que diz respeito à população pobre do país e da população pobre do estado, população pobre da cidade de São Paulo. Eu me lembro que o João Dória, assim, ato contínuo a assumir a prefeitura de São Paulo, ele começou a viajar ao Brasil para fazer campanha à presidência da República. Com o dinheiro do contribuinte de São Paulo. Foi processado por isso. Eu nem sei o que acabou dando essa ação judicial contra o João Dória, usando a revista Caviar, repasse de verba publicitária para os amigos, um escândalo atrás do outro, e a imprensa falando mal do PT, falando mal do Fernando Haddad, essa altura do campeonato. Gente, é uma coisa assim, é por isso que eu falei com o Nassif hoje, a racionalidade não vai nos salvar. Nós temos de ser subversivos, já que nós não gostamos de sangue, que a esquerda não gosta de sangue, né? Vocês já perceberam isso? Né? Se botar um progressista numa arena, né? Numa arena, contra um fascista, e falar assim, e quebra um taco de sinuca, né? Quebra, faz que nem o Leonardo DiCaprio no Django Livre, né? Quebra um taco. Não, quem fez isso é o Coringa. O Coringa que fez isso o Heath Ledger. Heath Ledger. Quebrou um taco de sinuca, deu um para cada um assim, e falou assim: vocês têm 1 minuto para um matar o outro. Quem sobreviver trabalha para mim. Tá? Se botar um progressista e um fascista, né? Você dá um toco de cabo de taco de bilhar para cada um, fala assim: toma aí, quem matar vai trabalhar para mim. O progressista morre, porque ele não vai agredir o fascista. Vocês entendem a natureza do meu comentário? Então, com base nisso, com base nessa docilidade da esquerda brasileira, eu acho, sabe o que nos resta? Nos resta a inteligência. Eu acho que mais do que isso, nos resta a mulher. Que a mulher, ela tem uma inteligência política muito mais poderosa do que a dos homens. O Lula percebeu isso. O Lula percebeu isso na passagem do primeiro para o segundo mandato. Ele fala isso. Ele falou isso em umas entrevistas. A mulher, o homem, a testosterona é uma maldição.
O homem é incompetente, tem uma natureza incompetente nas criaturas, nos espécimes, né, biologicamente masculinos, que é uma coisa infernal. São milhares de anos, né, de burrice aplicada, de violência, né? Só fala a linguagem da violência e a mulher lá, né, desenvolvendo outras habilidades, né, que são verdadeiramente, para mim, a prática da inteligência. Por que eu estou dizendo isso? Porque o que a Mariana Mota faz, né, é muito mais eficaz, produtivo, corrosivo, subversivo do que sair aí a esquerda querendo pegar fascista pela rua como os bastardos inglórios, matar nazista por aí. É muito mais eficiente. O que a Mariana Mota faz? Para quem não conhece o Canal Púrpura, ela sai, ela se infiltra nas manifestações fascistas e ela estampa um cartaz dizendo assim: quero o fim dos direitos, com muito deboche, com muita ironia, mas a ponto de os próprios fascistas acharem que ela está sendo séria, que ela está realmente ali para defender o fim dos direitos, né? Eu não quero mais direito, não quero me aposentar. Ela vai lá e estica a faixa. Não quero me aposentar nunca. Chega de mamata. O que ela está fazendo, gente? Ela está fazendo o mais importante de tudo. Porque ela neutraliza o enunciado que ainda está ali seduzindo alguns pobres coitados que não têm tempo de se preocupar com a codificação política dos enunciados do debate público que restou para o Brasil. Então, eu acho que o caminho é a mulher. Acho que o caminho é essa, porque a mulher ela tem um princípio da não violência, mas, ao mesmo tempo, é profundamente inteligente do ponto de vista da estratégia. O Lula tinha percebido isso, por isso que ele empoderou as mulheres. Ele colocou... Para vocês terem uma ideia hoje, o que é o PT hoje? O que é o Diretório Nacional do PT hoje? Majoritariamente mulher, composto por mulher. E a presidenta do PT é uma mulher, Gleisi Hoffmann. Então, eu acho que essa compreensão da catástrofe que se abateu... Porque hoje o que aconteceu em São Paulo hoje é uma catástrofe. O que aconteceu em São Paulo hoje é uma catástrofe. A Mariana Mota, na entrevista que ela deu pra gente, ela estava voltando do Rio de Janeiro da comemoração dos 40 anos do PT. Estava na Marginal, ônibus vindo no Rio de Janeiro. Você vê que ela não tem... Vai de ônibus pro Rio, vai... A menina ela é a mulher, assim, de fibra. Eu acho que o caminho é esse, gente. O caminho é mais mulher, muitas mulheres juntas. Acho que é assim que o Brasil vai se libertar. Acho que ainda existe, né? Os homens, essa coisa, eles são muito competitivos no mau sentido. Eles já viu, homem de esquerda é um saco. Eles são machistas, são porre. Vocês sabem disso. Deixa eu botar até a música aqui, porque agora vai ferver essa live aqui, né? Não é o esquerdomacho? Não tem essa figura característica por aí? Esquerdomacho? É infernal. Eu acho que a gente precisa se desintoxicar um pouco desse, sabe? Mesmo nos sites progressistas, o que você vê lá? Bando de colunistas, tudo homem. Todo mundo é homem. Vai à televisão, no YouTube, canal do YouTube, é homem que não acaba mais. É um saco isso, para falar a verdade para você. Dá um tédio. Então, precisa de mais mulher em todos os lugares de comando, né? Já viram o homem comandando? Que porre que é? Ele acha que é o rei da cocada. Acha que, entendeu? No mundo acadêmico é a mesma merda. Os caras ficam lá, acham que podem e tal. É um maldito falocracia famigerada que ainda permeia as nossas ações e as nossas leituras de mundo. Então, é preciso intensificar isso. E como sim, vocês estão vendo aqui um barbudo falando disso para vocês, mas eu insisto nisso há muito tempo. Deve ver meus artigos aí de 3 anos atrás, eu estou falando exatamente disso. Quer dizer, é infernal. O homem essa composição, porque é uma composição histórica, a identidade masculina não é biológica. Eu estou falando da identidade...
representada, né? A autoidentificação do homem, do sexo masculino, é infernal. Ela gera violência, ela gera prepotência, ela gera esmagamento. É a lógica das polícias, tá certo? A gente tem que se sair disso, querido. Não vai dar, não. A gente tem de pegar a inteligência da mulher, colocar... Pegar não, quer dizer, nós temos de construir coletivamente uma inteligência feminina para poder responder a essa barbárie. O que é o poder hoje no Brasil? É um poder profundamente masculinizado. É um poder que varreu as mulheres dos cargos de liderança, que trouxe mulheres totalmente, mulheres biologicamente falando, né? Totalmente subservientes à lógica masculina, como a Damares Alves, como a Regina Duarte, que ela acha lindo que o Bolsonaro... Ele é doce, né? Ele é um... Como é que é? Um homofóbico doce. Né? A leitura da Regina Duarte para o Bolsonaro é assim, ele é um homofóbico gentil. Como é que pode uma coisa dessa? Não condiz com a condição biológica de mulher da Regina Duarte. Por isso que eu acho que aquela polêmica com o Zé de Abreu, ela vem muito a calhar. O Zé de Abreu fala uma coisa que, né, não é a vagina que vai deixar, vai dar humanidade para alguém. Não é o pênis que vai dar humanidade para alguém. Tudo bem eu falar essas palavras técnicas aqui para vocês hoje? Não é. É aquilo que você diz, é aquilo que você faz. Tá certo? E aí já houve... Quer dizer, a gente está numa profusão de muita deturpação e muita fragilidade na interpretação de texto. É simulacro que não acaba mais para lá e para cá, né? Deturpa. Aí você tem corrente feminista, corrente antifeminista, tudo divagando na mais profundo delírio, né? Esquecendo o problema real, que é que nós estamos sendo massacrados por um governo caracterizado por esse masculismo. Vamos lá. Água. Deixa eu ver se estou esquecendo de alguma coisa aqui. Então, só para fechar e amarrar a questão da chuva em São Paulo. Tudo isso é consequência do golpe. Então, isso não está no filme da Petra Costa. Nós temos de fazer mais filmes. Alô, Estuquinha! Estuquinha, volta com sangue no zóio. Vamos fazer um filme nós agora. Vamos fazer nós. E mostrar coisas que jamais ninguém se atreveu a mostrar. Mostrar, aproveitar a janela que a Petra Costa abriu do cinema brasileiro documental para o mundo e fazer novas leituras do que está acontecendo no Brasil. É isso que nos resta. É esse o legado da Petra. Não é ficar, ai, perdeu o Oscar, ai, valeu Petra. Não é valeu Petra. É a gente fazer. Como é que a gente vai fazer valer o legado da Petra Costa? Fazendo filme, fazendo documentário e mostrando que agora não é tão difícil mais fazer um filme. Você entendeu? É aquela história, tem uma câmera na mão, a ideia na cabeça. A possibilidade de intercolaboração é muito poderosa. Então nós temos de mostrar para o mundo o que está acontecendo no Brasil, com falas, gravando as pessoas, mostrando o que aconteceu com o Brasil, mostrando o que a Lava Jato fez para o Brasil. Eu assisti o Jornal Nacional, acho que ontem, ontem foi domingo, né? Ontem o que passou o Fantástico fez uma matéria lá do Gugu, da viúva do Gugu, aquela história toda lá. E aí, no intervalo do Fantástico, me aparece o Luciano Hang com aqueles... como é que é o nome daquilo? Aqueles jatos de água na mão, aquela máquina. Como é? Vaporeto, acho que chama vaporeto. Dizendo assim, eu gosto da Lava Jato, eu quero a Lava Jato, e você tem a Lava Jato. Aí aparece lá, por 10 de 29, e não sei o que, lojas Avan, não sei o que, a mais popular do Brasil. Ele de verde e amarelo. E o Vaporeto é verde e amarelo. Quer dizer, o que falta mais pra gente sair dessa doideira
de aceitar um empresário fascista, um cara que tem pendências 1000 na justiça por sonegação de imposto, rindo da nossa cara e usando o nome da operação que matou o país, matou a economia brasileira, que é a Lava Jato. Na Globo. Então, é por isso que eu estou falando. Esses homens esquerdomachos de esquerda, eles não são de nada. Por isso que eles são esquerdomachos. Eles ficam lá se pavoneando e não sei o quê. E aí a gente perde a capacidade, a força e a inteligência da mulher, como a Petra Costa, ou como muitas outras documentaristas e agentes da produção artística no Brasil que enfim, estão fazendo a sua parte, né? Mas estão meio que silenciadas em função desse masculismo ainda que impera, inclusive na esquerda. Então fica aqui o meu desabafo com relação a isso. E para complementar, quer dizer, o PT faz 40 anos, é o diretório, tem 4 mulheres no diretório do PT, a Gleisi é presidenta. Nós vemos o PT com muitas mulheres pelo Brasil, a Marília Reis, Pernambuco, alianças possíveis com a Manuela Dávila, por exemplo, em Porto Alegre, podem ainda existir. Você quer um conselho? PT, né? É mais mulher, é ser mais feminino. Vamos abolir um pouco, vamos, né? Porque hoje o embate é esse. São homens velhos e brancos contra o país inteiro. É a aberração, é o desvirtuamento de você ter um nazismo antinacionalista. A semântica de nazismo, né? Deturparam até isso, né? A semântica do nazismo, ela passa pelo nacionalismo. Quer dizer, o cara é nazista, mas ele protege o seu país, ele protege a sua raça, né? Nem isso Bolsonaro é capaz de fazer. O nazismo dele é muito pior do que o nazismo do Hitler. É um nazismo assustador. Então, tem de fazer documentário sobre isso. É um nazismo antinacionalista. É um nazismo que é contra a soberania do seu país. Quer dizer, é um nazismo suicida, que não tem a menor condição de prosperar de maneira nenhuma. Ele vai permanecer em stand-by porque nós temos aí uma elite absolutamente em pânico com a possibilidade da volta do PT com 44.0 com tesão de 20. Né? Não é? Cadê aquela pessoa que não gosta que eu fale né? Tá tudo. Vocês estão curtindo esse horário do Condão? Deixa eu ler, eu não li nem um pouquinho o bate-papo de vocês hoje aqui. Deixa eu ler um pouquinho. Vamos ver aqui. Conde, gostaria de felicitá-lo pelo texto em defesa do Zé de Abreu, Selma Pascoal. Que uma mulher falando Zé de Abreu foi atacado por feministas. Eu acho que elas não leram o que o Zé de Abreu quis dizer, fizeram um simulacro da fala dele. E é isso que eu tentei explicar naquele artigo lá. A Adriana Cópio está dizendo aqui, Petra maravilhosa. O pior, a Marta Queiroz, o pior é que a própria mulher não vota em mulher. Então, é disso que eu estou falando, não é uma questão biológica, é uma questão da representação social, né? Evidentemente, nós temos também desdobramentos, né, de ordem que é atávico, né? É muito mais do que biológico, é histórico, né? Posição da mulher na sociedade, na própria imagem que ela faz de si, né? Nós tínhamos de ter superado isso já, a ciência, a sociologia, sabe? Tudo isso já estava tão adiantado nos anos 90, agora a gente cai no fosso profundo de novo, de uma irracionalidade absolutamente, dessa coisa religiosa, dessa coisa messiânica, dessa coisa fanática, que é lamentável, né? Acho que o encontro do Papa com o Lula vai iluminar muito essa dimensão para a gente no Brasil. Por quê? Porque o Papa, você vê, o líder máximo da Igreja Católica, não é um fanático, não é um ultraconservador, é uma pessoa do diálogo,
é uma pessoa que concebe com muita delicadeza e com muita humildade as conquistas da ciência, as conquistas das ciências humanas e das ciências que não são humanas também. O Papa é esse cara. Então, o encontro dele com o Lula é emblemático, porque o Lula também representa um político que é alinhado à esquerda progressista, mas que tampouco não fica produzindo igrejinha e escolinha. Ele dialoga com a sociedade inteira. O Lula sempre dialogou com a sociedade inteira. Tem lado, evidentemente, que é o lado do povo. Mas essa coisa intelectualizada da esquerda, sabe? Por isso que eu tenho minhas críticas não a estrutura de pensamento marxista, mas aquilo que os agentes políticos fazem com essa estrutura de pensamento marxista. Esse é o grande problema do socialismo que não deu certo pelo mundo. É o aparelhamento, né? Acho que é o estrangulamento de uma ciência humana, de uma estrutura de pensamento, em prol de coisas que são banais, em prol de uma burocracia administrativa estatal. É isso que ferrou o grande, né? Temos de fazer. Essa é uma autocrítica histórica, né? É uma autocrítica histórica. O Lula está fora dessa posição. Por isso que muito marxista não entende, não aceita o Lula. Mas isso é uma outra discussão, não vou entrar agora, senão a gente vai dar... É muito pano para manga isso aqui. Vou ler mais alguns comentários aqui, antes de fazer aqui a conclusão da live do Conde José Assis. Para vencer Bolsonaro, é só o povo não assistir a Rede Globo e não dar preço. Edir Macedo, Santiago Silas Malafaia, e não dar preço e não dar dízimo, é isso? Para esses caras? Não sei se é só isso, mas isso é uma das coisas, querido José Assis. Olha só... VAP, Conde, Rosângela dos Santos, o Vaporeto, JN Fantástico, tá? As pessoas estão assistindo JN Fantástico. Queridos, eu sou infiltrado também, eu sou que nem a Mariana Mota, eu entro na micareta fascista para né, poder entender aquilo que eu tenho de combater. Se você fechar os olhos para isso, evidentemente você vai ser vitimizado em algum momento. Adriana Kaufmann, o filme dela era muito classe modernismo, chique no último. Falando do filme da Petra. Conde, grita, Lula. Ô, Lula! Vera Barbosa pedindo. Super Conde, você fala tudo que eu quero ouvir. Obrigado, Vera Barbosa. Tem vários graus de homofobia. No mais básico, todo hétero. Inclusive você, Conde. Como é que é? Tem vários graus de homofobia. No mais básico, todo hétero. Inclusive você, Conde. Olha, eu acho que é um comentário relevante. Porque o próprio Zé de Abreu fala isso. Nossa geração... Nós somos estruturalmente machistas e misóginos, e em grande medida também homofóbicos. Nós vemos homofobia em vários gays. Tem um segmento aí de gays que apoia o Bolsonaro, se não me engano. Você tem para todos os gostos. E aí, o que o Zé de Abreu fala que é importante a gente saber? Nós precisamos monitorar esse machismo estrutural que habita a nossa identidade. Não é fácil. Então, tem toda a razão o internauta. Eu tenho cifras de machismo, de homofobia aqui dentro de mim. Todos nós temos. Ninguém está livre disso. Pode mais, quem chora menos. Tem aquela coisa. Você tem de ter a capacidade de reprimir esse aspecto monstruoso que que faz parte do humano, faz parte do humano. Não tem como escapar disso. Eu estou para dizer para vocês o seguinte, gente, a própria língua, o próprio gesto de você tomar as palavras e enunciar, tem um aspecto também que é de ordem machista. A própria fala humana. O próprio registro de uma fala mais intelectualizada que seja, você tem um elemento ali. O Lacan falou disso. Eu acho que o Roland Barthes também falou disso quando ele fala que a língua é fascista. Tem um ensaio maravilhoso do Roland Barthes sobre o fascismo da língua. Então, a estrutura é muito profunda.
É muito profunda. Deixa eu ver a oração aqui, tem mais 5 minutos. Nós temos de combater isso, nós temos de transformar a linguagem, a própria possibilidade de falar e de se expressar, num processo mais suave, num processo mais, digamos, investido da feminilidade, né? De uma estrutura de pensamento que tenha traços da feminilidade, do feminino da mulher. É muito assustador isso. O Lacan diz uma coisa que são formulações teóricas, né? Que tem a ver com o grafo da psicanálise que ele monta, que em algum momento ele diz: a mulher não existe, e ele está se referindo isso ao mundo simbólico, a configuração do mundo simbólico. Não é você podia chamar o Lacan de machista, não é isso. É a estruturação do mundo simbólico. Então, se você pegar esse enunciado do Lacan, a própria língua vai estar investida dessa overdose, né? Dessa estrutura masculina de enunciar. Então, quando a gente fala, a gente já está correndo riscos. Eu acho que esse é o recado de hoje para vocês. Basicamente. O que vocês acham? Patrulhamento é muito forte. A Cris Souza está dizendo aqui, né? Eu também acho isso uma das poucas coisas que eu não tolero. É uma pessoa vir, em vez de discutir com você, te querer impedir que você diga o que você diz, né? Isso eu não tolero. Eu enxoto as pessoas que vêm com esse papinho de querer impedir o que eu estou dizendo. Se quiser discutir, discute. Quiser debater, debate. Mas querer impedir a fala, isso é fascismo, né? E tem muita gente que você vai falar da morte do Gugu, você vai falar que não sei o quê, e fica toda na sofrência ali, em vez de debater e de interpretar o que eu estou dizendo, né, nas redes sociais, fica numa sofrência absolutamente, e vem a coisa da patrulha, muito forte. Então, nós temos de tomar cuidado com isso, né? Isso é alimento, é energia para o fascismo. Você impedir a pessoa que está próxima a você, ideologicamente, sem impedir essa pessoa de se manifestar, porque você não gosta do que ela está falando, porque você embarca num certo discurso que tem ali as suas premissas embutidas num certo silêncio, né? Numa produção de silêncio. É o que o Pedro Bial, né, e a Dilma Rousseff falou hoje tão bem isso, né? O Pedro Bial pediu paz, mas esse paz dele não é paz, é silêncio, né? Eu quero que vocês calem a boca, não quero que vocês falem mais daquilo que eu falei da Petra Costa. Bom, a vida, o mundo simbólico é complexo, não é para amadores, a gente vai elaborar isso aqui ao longo da nossa live do Conde, agora em novo horário, às 19 horas. Vamos ter uma reprise no 247 mais tarde, mas, fundamentalmente, esse é um momento para a gente se encontrar todo dia e fazer a nossa resenha dos acontecimentos aí. Eu quero deixar um beijo muito grande para vocês. Com a musiquinha aqui, não, tá? Que tal? Cadê meu coraçãozinho? Manda o coraçãozinho pra mim. Gostaram? Beijo. Aí, Leitão, olha só isso aqui. Que bonito. Vamos pra dentro, vamos pra dentro. Com ternura.